Bom dia, boa tarde, boa noite. Numa Copa do Mundo, são muitos fusos horários que se encontram e a gente, nesse momento, faz uma pausa na nossa cobertura, na nossa viagem, para trazer uma análise desses primeiros 5 dias da Copa do Mundo. Já foram 16 partidas disputadas e quando você olha tudo o que aconteceu, a primeira coisa que nos salta aos olhos é um equilíbrio muito acima do esperado. É claro que fica meio oportunista falar desse equilíbrio horas depois da Espanha ter empatado com Cabo Verde. Mas esse jogo ele não está descontextualizado de tudo o que aconteceu nas outras 15 partidas. Assistimos juntos, já na madrugada aqui da Holanda, o Uruguai empatar com a Arábia Saudita, a Bélgica empatar com o Egito. São resultados muito fora da curva. E que quando você coloca numa perspectiva ampla, fica mais claro que a gente está vivendo uma exceção. 16 jogos até aqui, Cássio. 8 empates. O que gera, obviamente, um percentual de 50% dos jogos terminarem empatados. Historicamente, a gente fez o levantamento considerando sempre fase de grupos. Porque não dá para comparar a fase de grupos com jogos eliminatórios. A dinâmica é outra, o empate não interessa. A média histórica da Copa do Mundo, 24% das partidas da primeira fase terminam empatadas. A gente está com 50%. E um dado que me chamou muito a atenção, na Copa da Rússia, 2 Copas atrás, foram os mesmos 8 empates que a gente viu em 16 jogos, aconteceram em toda a primeira fase. Em 48 partidas foram apenas 8 empates na Copa da Rússia. Agora a gente tem esses 8 empates, Cássio, nos 16 primeiros jogos. É como se todos os empates da Rússia acontecessem nas 2 primeiras rodadas. Como a Copa aumentou, a rodada agora tem 24 partidas, né? E naquela ocasião eram 16. Então, agora quando chegasse aos 48 jogos, só assim bateria o que a Rússia teria fazer o que fez, só com apenas 2 rodadas. Fred, além de ser uma grande coincidência, pode ser uma grande coincidência histórica, naturalmente, mas pode ser também um reflexo de algo que vem sendo comentado, analisado por todo mundo nos últimos dias, nos últimos meses em relação à Copa do Mundo, que tem até a ver com a diáspora, que a gente já pode ter até a ver com a diáspora agora, mas ali num cenário mais amplo. As seleções elas estão entrando naquele processo, me parece, do que os clubes passaram depois da Lei Bosman. Porque quando você pega, por exemplo, os campeões europeus até 95, você vai para o Milan, meu irmão, 80% italiano. Você vai para o Real Madrid, muitos espanhóis. Claro que tinha um outro estrangeiro aqui, mas era a base. A Holanda era a base da seleção holandesa, jogava no Ajax e por aí vai. Hoje você pega a seleção, o Real Madrid chegou a entrar em campo nessa última Champions sem nenhum espanhol em campo. Ou seja, mudou muito. Aí você vai agora para essa competição, onde Marrocos joga contra o Brasil. Marrocos foi semifinalista da última Copa e ninguém entre os 11 nasceu no Marrocos na última Copa. Você vai para outras seleções, um sueco faz um gol contra a Tunísia e não comemora como se fosse um jogador fazendo um gol contra o seu ex-clube, porque tem uma relação de parede. Então, assim, talvez as regras permitem, porque hoje em dia a questão da nacionalidade do pertencimento ela tá mais abrangente, né? Você pode, A gente se acostumou, Cássio, já nas últimas décadas, as seleções europeias trazerem esse perfil de jogador. Imigrantes, filhos de imigrantes. O que acontece é que agora o mundo refaz esses movimentos. Porque do mesmo jeito que a seleção francesa pode ter jogadores nascidos ou, obviamente, já tinha filhos de imigrantes de países africanos. Como tem dois irmãos. E são franceses, nasceram na França, ou mesmo que nasceram no seu país e viajaram cedo. O oposto acontece. O oposto é tão legítimo quanto. O que acontece é que mudou um pouquinho o tempo. Sempre foi um movimento das seleções europeias puxarem os jogadores com origem ou descendência africana, sul-americana, e agora a gente tem países africanos repatriando, né, seus atletas. Sem contar onde todo mundo joga. Parte do Curaçao, embora o Curaçao tenha levado uma goleada na Holanda, mas parte joga na Europa, divisões menores, mas joga. Vozinho, o goleiro do Cabo Verde, joga no time pequeno, mas joga. Se você vai para mercados
que antes não tinha acesso. Onde jogadores dessas seleções realmente periféricas no futebol, tá? Que elas não tinham acesso. Então, eu acho que essa expansão do mercado, ela vai... Ou seja, perceba que são vários elementos para chegar a um dado que pode ter sido, repito, apenas uma coincidência histórica. Pode ter sido. Mas, ao mesmo tempo, pode ser... porque, curiosamente, o resultado dessa Copa seria o inverso do que aconteceu nos clubes. Porque nos clubes, antes você tinha vários campeões, porque no ano pode estar o Celtic da Escócia, com um time só de escoceses, inclusive só tinha escoceses no time, ganhar a Copa de Campeões da época, a Liga dos Campeões, o Steaua Bucareste só com o romeno ganhando, e toda essa lógica, mas e hoje são as seleções internacionais que ganham, só o PSG com a seleção internacional que ganha, o Real Madrid que ganha, enquanto nas seleções esse processo está sendo justamente de aqueles times que não tinham chance alguma passam a ter chance, ou seja, as consequências foram antagônicas, ainda que com processos semelhantes de jogadores, de você sair de uma linha de pertencimento, seja contratual ou seja agora de nacionalidade. Eu queria colocar só mais um item nessa balança de análise para destacar que é a primeira rodada. Estou tratando de 2 vezes, aí você também, pode ser, mas é curiosíssimo isso. Foram 4 empates só ontem. E por ser primeira rodada, não é só aquela questão de o jogo da aclimatação, o jogo da adaptação. A gente viu o Brasil como estava desligado nos primeiros 20 minutos do jogo. Era irreconhecível o que a gente estava vendo dentro de campo. Existe o nervosismo, existe toda uma pressão. Mas eu queria colocar mais um item nessa balança. É um verão, lembrando que não foi muito diferente de 94 dos Estados Unidos, né? Esse verão realmente já é problemático. Mas o item que eu queria colocar nessa balança é que hoje em dia as seleções têm muito pouco tempo de preparação. Muito pouco tempo. Então, é muito comum você ver o desenvolvimento dentro da Copa do Mundo. Muitas vezes você está estreando com 7 dias de treino, 8 dias de treino, amistosos, viagens. Não é a preparação perfeita. Um clube não teria essa preparação para jogar uma competição dessa forma. E é por isso que a gente normalmente vê uma curva de crescimento. É só voltar para 2022, a campeã do mundo perdeu da Arábia Saudita na primeira rodada. Aí você tem mais uma semana, aí você faz o seu segundo jogo, você tem mais uma semana. Ancelotti no Brasil nunca teve tempo, ele nunca teve 2 semanas para treinar a seleção, é a primeira vez que ele está tendo. Então, a história da Copa do Mundo, ela é também contada e também modificada durante a Copa do Mundo. Eu acho que é um elemento importante para a gente considerar essa onda de empate. Dentro dessa avalanche de empates e, sobretudo, dessa sensação de intenso equilíbrio nos primeiros 16 jogos da Copa do Mundo, uma estatística começou a circular muito após o empate nessa madrugada para a gente aqui, entre Uruguai e Arábia Saudita. Foi a 4ª seleção sul-americana a entrar em campo e nenhuma vitória até aqui. A América do Sul teve a goleada muito dura e de desempenho baixíssimo, positiva dos Estados Unidos sobre o Paraguai. Já foi um impacto muito negativo aquela goleada que o Paraguai sofreu na estreia. O Paraguai deu uma defesa super sólida. O Paraguai que somou os mesmos 18 pontos do Brasil nas eliminatórias e de repente, e crescendo no retorno das eliminatórias, de repente está levando um trabalho que vinha em absoluto crescimento do Paraguai. Eu estava bem confiante, inclusive, para o Paraguai nesse grupo aí, viu? E algo que chama a atenção de nós brasileiros, com jogadores que atuam em alto nível no futebol brasileiro. Tá? Foi o primeiro impacto. Veio o Brasil e não consegue superar o Marrocos. Ok, Marrocos é uma das 10 melhores seleções da atualidade do planeta, oficialmente o 6º e o 8º colocado do ranking mundial, mas, apesar do início horroroso, o Brasil teve um segundo tempo para dominar e não se impôs e não conseguiu mostrar nenhum diferencial. Não teve nenhum momento do jogo que o futebol brasileiro encantou. Nenhum momento. Foi um time burocrático, foi um time de nível mediano, o que a gente viu. Aí, no dia seguinte, um outro resultado e uma outra seleção que se espera muito, que é o Equador. Mas aí num jogo que todo mundo tratou como um jogão, um 0-0 até a reta final e a Costa do Marfim fazendo gol no finzinho. Agora, o estádio, Cássio, completamente tomado. Os americanos abraçaram o Equador. De torcedores do Equador. Você acha que era... Não, absolutamente. 100% equatorianos. Para quem não está entendendo, é porque quando teve o jogo da seleção brasileira, eu questionei com quanto amarelo o MetLife. Cássio demorou a acreditar na quantidade de brasileiros que tinha. Eu sei que Brasil costuma... Brasil, a gente...
Argentina tem torcidas enormes na Copa do Mundo, mas não é possível que sei lá, que 90% dessa galera seja brasileira, mas aparentemente era, né? Isso. E um resultado muito, muito amargo, tá? Porque a Costa do Marfim, historicamente, uma seleção forte, uma das forças africanas, mas era o Equador que mais a gente depositava fichas para essa Copa do Mundo. E aí finalizou no empate do Uruguai contra a Arábia Saudita, que foi um jogo com muito volume. A Arábia Saudita teve oportunidade também, mas na reta final o Uruguai pressionou tudo que parecia podia. Sport São Bernardo. Assim, meu irmão, o Uruguai fez o que podia. Tentou e meu irmão, teve que aguentar um pontinho só. Agora, pro Uruguai deve ter sido não. Foi uma decepção gigantesca, porque o portal simplesmente o portal da Caverna do Dragão existe para não ser ultrapassado. A realidade é essa. Quando a gente usa a expressão portal, abrir o portal da Caverna do Dragão, a verdade é que sempre que a gente usa é porque é uma grande oportunidade que está se desenhando. Mas assim como era o desenho Caverna do Dragão, você não consegue atravessar. Porque na hora que a Espanha não ganha de Cabo Verde, o Uruguai disse, pelo amor de Deus, assim, meu irmão, assim, por favor, era tipo, ganha o jogo ali, encaminha, porque a gente tá tratando, veja, o que é que a gente falou no vídeo de Cabo Verde? Que abriu uma porta para embaralhar o cruzamento. Porque a tabela tá desenhada para ter Uruguai e Argentina na segunda fase. É o Uruguai sendo o segundo dessa fase e a Argentina liderando a dela. Na hora que a Espanha empata, o Uruguai faz o dele, porque se a Espanha ganhar da Arábia Saudita, aí vai para a última rodada meio ali, como já seria. O Uruguai teria uma chance de jogar, se ele ganha agora, jogaria com o Cabo Verde pela vitória para ter um empate contra a Espanha. Sim. A tendência é que seja Uruguai e Espanha, como já seria antes. Bom, a Espanha é favorita. Sim. Mas a Espanha com potencial de fazer mais gols na Arábia Saudita do que o Uruguai. Favorita do jogo e já tendo um empate. Sim. O Uruguai desperdiçou uma oportunidade gigantesca e nesse cenário dos sul-americanos, é preciso assim, reconhecer que de 20, ou seja, 6, 10, 14, foram 4 títulos mundiais seguidos da Europa, coisa que nunca havia acontecido. Em 18, todos os semifinalistas foram europeus. Em 14, o anfitrião levou de 7 dentro de casa. A Argentina ganha nos pênaltis, mas também assim, um jogo já tratado, disputando para ser o maior da história ou o maior da história. Eu acho que debate vai ser outro debate, mas aquele 3-3 assim, é um dos maiores jogos da história. A Argentina é campeã do mundo. Mas perceba que foi campeã do mundo sem ganhar da Holanda, ganhou nos pênaltis, sem ganhar da França, porque a Copa permite isso. Sim. Mas eu tô falando, já que a gente está falando de resultado, de falta de vitória, a campeã do mundo, em 22, na hora de enfrentar os europeus, teve essa dificuldade. Então, na verdade, nas últimas Copas, os sul-americanos eles não vêm conseguindo. O Brasil não elimina um europeu, pelo amor de Deus. Há muitos anos. Não, pô, desde a final da Copa de 2002. Então, é entender que, de repente, ainda que a paixão seja incomparável, tá ficando claro. E que haja uma recuperação financeira, pelo menos no mercado brasileiro, muito forte, né? Que a paixão do futebol seja, com todo respeito, incomparável. Incomparável. Assim, com bonitinho, não sei o quê, mas é incomparável. Mas, dentro de campo, tem que tomar cuidado para não ficar incomparável mesmo, em relação ao outro lado, né? E mesmo com esse investimento, mas, repito, foi a primeira rodada, a Argentina ainda vai jogar. Mas a Argentina é meio misteriosa, tá? Isso. Faltam 2 jogos de sul-americanos, tá? Para fechar essa primeira rodada da fase de grupos. Celso, você conhece o pássaro que canta aqui acima? Tô vendo aqui, ó, um corvo. De 3 olhos? Espero que não. Tá aqui bem perto, viu? Tô no ângulo bom aqui pra ver. Veja, inclusive, se for um corvo de 3 olhos, significa que a gente tá mais perto do que imagina da muralha, viu? As notícias que os corvos trazem, tá, são de que... Ainda tem isso, funciona melhor que o correio. Viu? Exatamente. Eu adoro correio, mas funciona bem mesmo. Os corvos nos avisam que restam 2 sul-americanos jogarem nessa primeira rodada. A Argentina, nessa terça-feira, enfrenta a Argélia e a Colômbia enfrenta o Uzbequistão. É natural a gente dizer que há uma expectativa da América do Sul finalmente ter sua primeira vitória nesses jogos. Nesses 2 é que eu acho que passaria assim, olha, deu errado. A gente tá com o freio de mão puxado agora, tá?
Eu, sinceramente, eu achava que o Paraguai tinha chance contra os Estados Unidos, mas não era favorito. O Equador considerava favorito contra a Costa do Marfim, mas o favoritismo é equilibrado. Todos que entraram e que não venceram, todos, eu olhava assim, havia cenário de vitória sem Havia. ser... Não, veja, até Curaçao tinha contra a Alemanha, mas Não, no sentido... esse eu acho que não tinha. Não, é porque assim, a bola tá rolando, o cara pode vencer. Dentro dessa lógica, mas se o cara ser tão miserável, mas assim, dentro do cenário real, factível, todos os sul-americanos falavam, dá pra ganhar disso aqui, dá pra ganhar disso aqui. Mas que eu considerava favorito. O Brasil era levemente favorito, para mim o Equador era levemente favorito e o Uruguai era muito favorito contra a Arábia Saudita. Tá? Agora, eu vejo a Colômbia muito favorita contra o Uzbequistão, mas já com um pouco mais de atenção, freio de mão puxado, e a Argentina naturalmente favorita, a gente está falando da campeã do mundo contra a Argélia. Isso. Só que é a campeã do mundo, Cássio, que se escondeu nesse ciclo, né? Até ganhou a Copa América, mas sem tanto brilho. Já que você usou a palavra muito favorito, tanto com o Uruguai em relação à Arábia Saudita Contra a Colômbia, e a Colômbia com o Uzbequistão. Eu só tiraria muito, já que os dois estão na América, eu tiraria muito do Uruguai. Eu não acho que é o mesmo nível. Acho que acho que a Arábia Saudita, que ganhou da Argentina na última Copa, que está derramando dinheiro no investimento, ela tem ali um cenário de ser uma seleção mais, já consegue ser mais competitiva. Mas o Uruguai seria favorito. Muito favorito, eu acho que realmente é a Colômbia e da Argentina, naturalmente. Toda a expectativa de repetir o título mundial, coisa que aconteceu pela última vez, embora tenha tido algumas chances, né? A França, na última Copa, que era campeã, perdeu. O Brasil, em 98, que era campeão, perdeu. Então, no caso, o último bicampeão foi o Brasil de 62, 58. A Argentina vai tentar fazer isso, mas com todo o cartaz, é meio misterioso. Não é que ela não jogou, foram jogos secretos. Todo mundo viu jogos da Argentina. A questão é que ela escolheu jogos durante um ciclo que não eram tão desafiadores assim. Os próprios últimos jogos ela fez com Mauritânia. O melhor joguinho foi o último contra a Islândia, que também não conseguiu a classificação para a Copa do Mundo. Islândia que tem população menor do que a de Caruaru, com todo respeito mas é verdade. Sim. Cássio, aí dentro dessa ausência de vitórias do nosso continente, a gente olha para o mundo e pode ver vitórias em todos os continentes, se a gente considerar ali a unificação com o CACAF, né? América Central e América do Norte. A gente teve a Austrália, que joga pela Federação Asiática, mas que é um país da Oceania que venceu a Turquia. Na Ásia, a gente teve a vitória da Coreia do Sul sobre a Tchequia, e aí importantes resultados, né? Porque venceram seleções europeias. Na Europa, a gente já teve vitórias da Alemanha, vitória da Suécia e da Escócia, são 3 vitórias da Europa, é um assunto à parte para esse programa, tá? A África tem a vitória da Costa do Marfim. A América do Norte, 2 vitórias com Estados Unidos e México. A América Central e a América do Sul, sem vitórias até aqui. Tá? Isso aconteceu uma vez na história, Cássio. O nosso continente passar 4 jogos sem vencer. Na verdade foi muito pior, mas queria que você resgatasse em que ano a América do Sul não venceu os 4 primeiros jogos. É muito bizarro, assim. É um dado... e na Copa de 1974, o Brasil passando ou seja, o Brasil sendo atual, era campeão do mundo, dono da Jules Rimet, mas já era o Brasil sem Pelé, né? Era o Brasil onde a 10 passava a ser de Rivelino. E o Brasil começa cheio de empate, né? Só que os outros sul-americanos também largaram dessa forma. E aí eu não lembro o dado preciso, mas estou vendo que você tem aqui, foi se arrastando na quantidade de resultados até acontecer... Os 4 primeiros jogos, que é justamente esse recorte, né? A simetria que a gente tem aqui, naquela época o campeão do mundo tinha a prerrogativa de fazer o primeiro jogo. Naquela época não, a vida inteira. Agora que a galera tirou, um tempo desse é que a galera tirou essa... Acho que algum momento tempo desse, já não é tão tempo desse. Não. Pro nosso público, Cássio, já tem algum tempo, tá? Acho que o campeão do mundo deveria abrir a Copa do Mundo, mas aconteceu como? Brasil 0, Iugoslávia 0, foi o primeiro jogo. Veja como faz tempo, Iugoslávia. No dia 13 de junho. Não, já começa o tempo, já começa aí, Iugoslávia. No dia 14 de junho, o Chile perdeu da Alemanha Ocidental, ou seja... Segue. Lembrando, essa Copa é curiosa. A Alemanha eram 2 países, a Iugoslávia era um só. A Alemanha e a Iugoslávia era um só, perfeito, ótima observação. E essa Copa foi na Alemanha Ocidental. Sim. Só que a Alemanha Oriental também jogou essa Copa. Elas se enfrentaram e deu a Alemanha Oriental. Porque a Alemanha Ocidental poupou para ir para outro grupo. Meu irmão, vê que loucura. No dia 15 de junho, que foi, coincidentemente, o dia dos empates, né, dos 4 empates
de ontem, o Uruguai perdeu da Holanda por 2-0 e a Argentina perdeu da Polônia por 3-2. Mas só pra não aparecer, porra, Polônia e tal, não sei o que, esse Lewandowski mesmo era muito mais time aí. Essa Polônia era a Polônia de ficar em terceiro lugar na Copa do Mundo. Para terminar, um dado preocupante, tá? Não foram 4 jogos não sem vencer. Foram 9. A primeira vitória só veio no terceiro jogo do Brasil. O Brasil ainda empatou com a Escócia em 0-0. E aí quando pegou o Zaire, que é o atual República do Congo, que está nessa Copa do Mundo, tá? O Zaire é a atual República do Congo. E aí o Brasil venceu por 3-0. Esse jogo tem uma curiosidade. O jogo anterior, o Zaire tinha perdido da Iugoslávia por 9-0. Aí, do lado, foi pegar o Brasil e disse, se fizer vergonha, se passar de 9... Se chegar em 4, não, era 4. Era 4. Se chegar em 4... É foda. Não voltam para casa. Parou em 3. Parou em 3, aí mudou o nome do país. Vê que peça. Dentro dos 16 jogos realizados nos 5 primeiros dias, a gente tem algumas partidas que puxam fios históricos relevantes, que atualizam páginas da enciclopédia da Copa do Mundo. E por falar em enciclopédia, Cássio Zirpoli, aqui ao meu lado. Siga Mr. Chip, que resolve sua vida. Já. Cássio vai destacar aqui algo mais, uma coincidência que também envolve o Brasil naquele Alemanha 7, Curaçao 1. Tá? A primeira coincidência está no placar. Tá? E que é aquilo que quando acontece... Com todo respeito, você precisa ser Curaçao para levar de 7-1, meu irmão. E não Brasil, dentro de casa. Numa né? semifinal, assim, meu irmão. Mas... Um jogo desse é para você dimensionar. As pessoas, na verdade, no fim das contas, não há dimensão da vergonha que foi aquele Eu jogo. sendo a Alemanha contra o Curaçao, quando eu fizesse o 7, eu dissesse, para, que o nosso resultado clássico é esse. Vamos, de novo, e é isso que machuca, fazer o 7-1, porque machuca. Se fosse 8, não machucava, não. Também não vou dizer que seria um perdão histórico pro Brasil. Mas veja, não existiu aquele jogo de 2014 e a Alemanha ganhou o Curaçao 7-1. Segue a vida de todo mundo, é o que as pessoas esperam. Mas é quando fala assim, meu irmão, veja, é esse perfil de jogo que acontece esse resultado. Não é aquele. Sim. Aquilo ali é uma vergonha assim, que a seleção brasileira fez a torcida passar. Mas enfim, aconteceu. Mas tem outra relação, né, Cássio? Que também envolve o Brasil. Detalhe, envolve aquele jogo. Aquele jogo é importantíssimo para esse dado. A Alemanha, o Brasil, ele dominava, né? Acabou de perder esse dado. Pode recuperar ainda. Todas as grandes estatísticas da Copa do Mundo. Não é só criar o maior campeão. Ou que as duas clássicas que acho que todo torcedor brasileiro sabe. Participou de todas as Copas. Isso é um orgulho. É um orgulho que não é tanto quanto ser campeão, mas é um orgulho muito grande. Ser o único que esse, ao contrário de ser a Alemanha, se ganhar o título mundial, iguala. Mas esse é inigualável. Sim. Esse é inigualável. O Brasil participou de todas as Copas e tem mais títulos. Mas é o que tem mais jogos, é o que tem mais vitórias, é o que tem mais pontos e é o que tinha mais gols. Com o Brasil, 238, a Alemanha meteu aí... O Brasil tem 238 gols. Já com o Marrocos, aí a Alemanha foi para 239. Com 7 gols. Muito. Mas aí por que eu falei lá do Brasil? Porque o Brasil juntou com aquele 7. Claro. Perceba, no século XXI, a Alemanha, só de cabeça aqui, fez 7 no Curaçao, 7 no Brasil e 8 na Arábia Saudita na estreia de 2002, com 3 gols de Klose, que ali era desconhecido, mas começa aquela arrancada. Foram os primeiros gols dele, que depois vai virar por exemplo, 22 gols em 3 até isso jogos. a Alemanha tirou. Porque a Alemanha aplica tantas goleadas que fez 3 ali, tirou Ronaldo de maior artilheiro da Copa do Mundo, que o Brasil tinha isso também. Aí passou a ser um alemão. Então perceba, 22 gols em 3 jogos. A maior goleada da história do Brasil, que foi sobre a Suécia, que foi de 7 também, foi em 1950. Assim, a Alemanha tem outras goleadas na história. Assim, o que é muito louco é que o Brasil tem tem volume de gols, é ganhar de 3, 4, mas não tem um resultado como esse. A impressão, e é muito como se acontecesse nos clubes também, né? Você tá uma goleada e pisa no freio. No sentido de... Se o Brasil pegasse Curaçao, tomara que aconteça com o Haiti. Não sei se vai acontecer, porque o Haiti é muito melhor que o Curaçao. É porque aí todo mundo tá achando ali que tá, como tá ali próximo, né?
E como há uma demanda matemática pela como uma demanda. goleada. Mas vamos, se fosse o Brasil pegando o Curaçao, passa a impressão de que na hora que pegar 5, aí já começa a tocar a bola, o jogo para, como não desse uma goleada dessa, enquanto os caras ficam de forma mecânica ali, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Não pode ser tratado como algo, como uma exceção. Parece mais corriqueiro, parece mais um pouco da personalidade do Brasil, vai pisar na bola, vai fazer o driblezinho. E nessas contas dessa coisa mais objetiva, porque tem um quê de objetividade aí. Enfim, é apenas uma estatística que o 239 a 238. Que o Brasil pode recuperar na próxima rodada. E só para você ver como não tem o terceiro lugar, não. Na disputa, não. Obviamente existe o terceiro lugar, mas que não disputa. É a Argentina com 152. Assim... Brasil e Alemanha acabam sendo um caso à parte, uma disputa à parte nesse item, tá, da Copa do Mundo e também no número de títulos. Já que nessa Copa do Mundo só a Alemanha pode igualar o Brasil. Tá virando independente na Libertadores. Assim, como o Brasil não ganha a Copa, ele fica secando porque o Independente da Argentina, Avejaneira, é heptacampeão da Libertadores. Hepta. Só que o último título foi em 1984. Aí desde então, só que os outros foram ganhando. Aí o Boca começou o Boca chegou no sexto, ficou problemático. Aí o Independente passou a sempre secar o Boca, e de lá pra cá o Boca perdeu a final pro Corinthians, perdeu a final pro Fluminense, e toda vez que ele perde a Libertadores, ele depende. Pronto, continua sendo o maior campeão. Parece que o Brasil agora, né? Então vamos acompanhar. Essa Copa só está começando. A Alemanha tirou um saldo significativo. Pô. A gente tinha passado por isso em algum programa. Disse, não, tá mais ou menos seguro, tá nada seguro. Em um jogo a Alemanha já resolveu 239 gols contra 238 do Brasil. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos nesse caso histórico. 16 jogos, como a gente já falou, e algumas páginas da história sendo escritas. E tem uma página que ela foi escrita mesmo com um resultado amargo, mesmo com, eu diria até duplamente amargo, que foi o empate da Holanda com o Japão em 2-2. Duplamente pelo fato da Holanda não ter estreado com vitória e por ter levado o gol muito na reta final do jogo. Tinha partida, teve a vantagem 2 vezes no placar, o Japão conseguiu reagir. Isso dentro de um grupo complicado, com um cruzamento imediato complicado na segunda fase, mas ainda assim, Cássio, a Holanda coloca mais um tijolinho numa marca que dificilmente uma outra seleção pode alcançar tão cedo. Curiosamente, sendo o último conteúdo da Copa do Mundo que a gente faz na Holanda. Sim. Assim, acaba trazendo pra... Nem foi combinado, foi sobre... Aí, a Holanda acabou de virar com esse resultado a recordista de visibilidade na Copa do Mundo, Fred. Assim, como o Fred tá falando, a gente gravou no trecho sobre a Alemanha, de um compêndio, que a Copa do Mundo tem toda aquela... É o que tem no futebol de mais próximo daqueles dados da NFL, da NBA, né? De o cara arrumar estatística de todo é ponto, porque tudo tá balizado em toda a história. E esse não é nem tão difícil levantar de invencibilidade, mas como assim a Holanda passou a ter maior invencibilidade? O que a Holanda fez e os outros não fizeram? O recorde era do Brasil. E, aliás, continua sendo, até essa gravação, até o dia dessa gravação, de 13 jogos. O Brasil foi campeão do mundo em 58 de forma invicta. Tem que frisar isso porque o cara pode ser campeão sem derrota. A Argentina perdeu na Copa. Mas o Brasil ganhou de forma invicta em 58, ganhou de forma invicta em 62. Mas a Copa era menor. Você jogava 3 na fase de grupos, mas a mata-mata começava nas quartas. Ou seja, a campanha total era de 6 jogos. O Brasil jogou 6 em 58, 6 em 62, estreia em 66 com vitória, mas depois perde os 2 jogos seguintes e foi eliminado na primeira fase. Inclusive a última vez que o Brasil caiu na primeira fase. O Brasil ali fez 13 jogos. A Holanda acabou de igualar esses 13 jogos, com 9 vitórias e 4 empates. O que é curioso, veja a relação. Diz que o Brasil ganhou a Copa, ganhou a outra e estreou com vitória na Copa seguinte. Esse recorde da Holanda é... Aí vamos pro da Holanda. 2010, a última derrota da Holanda é a final da Copa do Mundo 2010. Aquele gol de Iniesta na prorrogação. Valendo e prorrogação conta. Conta. Prorrogação conta como derrota. Inclusive... Ela perdeu já 2 vezes dessa forma, porque em 78 também perdeu na prorrogação. O jogo foi 3-1, 1-1 no tempo normal. A Argentina e a Holanda, e Kempis destrói lá e a Argentina ganha 3-1. E como o Fred falou, quando a prorrogação está ali na lógica, vale o resultado dos 120 minutos. Já o pênalti, obviamente, não conta para o resultado histórico oficial. Perfeito. E partindo dessa premissa, que é uma premissa, imagino, correta. E oficial, seja como for. Aí ela vai para 2014. A Holanda ficou em terceiro lugar, invicta.
ela cai na semifinal para a Argentina nos pênaltis e goleia o Brasil Na disputa do bronze. na disputa pelo bronze. Então ela termina invicta naquela Copa, 7 jogos. Aí, lembrando que a Copa agora já é maior, certo? Sim. Isso faz diferença. Vai para 18. Na verdade, não vai para 18. Ela não. Por isso que é um recorde cabra safado da Holanda. Agora perceba que por tempo já são 16 anos que não perde o jogo. É. Ela não Por vai. tempo fica gigantesco, né? Aí você poderia falar. Você perde, veja só, desde 2010 que foi no final que a Holanda não perde um jogo. Aí é Eu preciso. falar isso alto em holandês. Inclusive, a gente. Alto eu falo, se você quiser. Em holandês, meu amigo, eu vou pedir Alto alguns. você falou. Pra eles, então, muito. Mas eu vou pedir aí de 6 a 8 anos. É bronca. A língua dos caras é difícil. Mas. Vai ter que fazer um live pix aqui. Fred estudar holandês pra falar uma frase. 6 anos. Alô do Olingo. Sobre esse dado, lembrando que é da fase final da Copa do Mundo, que é o que a gente chama de Copa do Mundo. Eu ainda vou ter que traduzir cabra safado, e aí é muito difícil. Sigo, tá? Pode seguir. Porque se você pegar as eliminatórias, é óbvio que perdeu, não foi pra Copa, pô. Mas aí não existiria nem o dado, porque o dado do Brasil valeria. Porque não teve eliminatórias. O campeão ia direto. Então, o recorde do Brasil, realmente, em Copas do Mundo, em torneios FIFA, o Brasil não perdeu um jogo. O Brasil ganhou em 58, não tem eliminatória. Em 62, ganha de novo, não tem eliminatória para 66. A Holanda, nesses resultados, ela tem as eliminatórias. Sim. Mas aí eu vou ser justo da forma como todos que vale a Copa do Mundo. E ela não vai para 18 porque ela perdeu. Mas beleza, ela manteve a invencibilidade aqui, mas perdeu aqui. Vai para 22. Chega nas quartas de final e cai de novo nos pênaltis para a Argentina. Repetindo 14. Ou seja, só que ela fez 5 jogos nas quartas. PC, o Brasil ganha para ganhar a Copa lá, era 6. 7, com 5 já vai 12. Estreia agora 13 jogos. Se na próxima rodada, que vai ser Holanda e Suécia, se na próxima rodada a Holanda não perder o jogo, essa Holanda passa a ser a maior invencibilidade da história. E aí, só trazendo ainda mais alguns dados sobre isso aí, a Copa do Mundo, como ela aumentou, tem uma fase eliminatória a mais, ou seja, você pode até ter 8 jogos, se alguém ganhar, né? Ele tá avisando que derrubaram a muralha, viu? Corra, vai pra Porto Real. Eu não vou. Veja, se fosse no lugar onde eu tô habituado, eu já tinha. Pra poder ficar no quadro, vou fazer uma técnica que eu aprendi na universidade. Se eu tivesse no lugar onde eu tô habituado, eu tava meio preocupado, porque normalmente o bicho tá assim, tá avisando, ó, Tá procurando. o ninho tá por aqui, tu tá tempo demais, é melhor tu vazar. E o bicho, velho, parece uma galinha, pô, o tamanho, velho, grande. Vê qual foi o meu pensamento. Você vê o que é o pensamento merda de brasileiro. Celso falou. Porque ele tá falando do corvo, né? Celso falou, se isso aqui fosse no meu lugar, eu já imaginei que ele tava falando do urubu procurando corpo na mata. Caramba. A relação que eu fiz foi essa. Celso disse, porra, isso aqui no Brasil é porque tá... O urubu faz isso aqui também. Tem? Tem. Mas tá gostando da gente aqui não, isso tá claro. O recado é dado. Tá? Vamos lá, volta. Aí a Copa do Mundo ela pode ter até 8 jogos e se você for pegar dentro da lógica do Brasil, 58 com 62, agora teria um bicampeão mundial, poderia ter 16 jogos. Se o Brasil repetisse, qualquer outra seleção ganhasse um título mundial de forma invicta, ela já quebraria o recorde com duas Copas do Mundo. E a Holanda está precisando se arrastar em quantas Copas para fazer isso? Ainda sobre a Holanda vale o último dado. Como o Memphis jogou, pela primeira vez na história, um europeu jogou a Copa do Mundo toda em um clube brasileiro. Assim, É mais uma página. Na hora que você falar que o Paraguai perdeu, cheio de brasileiro, tem que falar, pô, a Holanda tá aí, não perde ninguém, tem brasileiro também, tem jogador, tem brasileiro. Esse não perde ninguém, na verdade, é relevante, afinal, não perder em Copa do Mundo é sempre relevante, mas eu diria que é um recorde que a Holanda vem se arrastando, né, para conseguir. Veremos o quanto dura nos próximos capítulos dessa Copa do Mundo. Existe um assunto que sempre fez parte de toda a cobertura de futebol do 45 minutos, que é o foco na transmissão, na audiência, nas cotas, na relação da TV com o futebol. E mesmo a gente longe do país nesse momento, é claro que
nos interessamos, consumimos esse conteúdo que é absolutamente decisivo para a continuidade e para a evolução do futebol brasileiro, que é direito de transmissão, audiência, fatia de cada veículo, importância. A gente está vivendo um tempo de transformações no Brasil. Em 2026, mais do que em qualquer outro ano da história, a gente tem as competições fatiadas, 3, 4, 5 veículos transmitindo uma única competição. E essa Copa do Mundo, ela chegou com uma característica completamente diferente de tudo que a gente já viu. Pela primeira vez, a Globo não era a protagonista da transmissão da Copa do Mundo. Pela primeira vez, a Globo não tem direito a todos os jogos, nem na sua TV por assinatura. Sai o foco da Globo e é direcionado para um site, ou melhor dizendo, para um canal do YouTube, que é a Cazé TV. Um canal gigantesco. Talvez o maior canal do mundo em importância dentro do seu país, porque aqui, para você ver um jogo, você não vê um jogo de forma gratuita como você tem A turma no trabalha Brasil. com Corsário aqui, inclusive. Descobrimos nas ruas aqui de Amsterdã. As naus holandesas aí então São fortes, né? seguem, as companhias das Índias Ocidentais seguem dando trabalho por aí. Perfeito. E aí, no 0-0 da Espanha contra Cabo Verde, que a gente abriu as redes sociais, aquele jogo inundou as redes sociais do Brasil. Foi o tema mais falado. Eu senti como o primeiro grande capítulo da história da Copa do Mundo, obviamente dentro da lógica do Brasil, além do jogo do Brasil, que todo mundo estava falando sobre a mesma coisa. E aí teve uma hora que eu disse, esse jogo não passou na Globo. Veja que quebra cultural. E não foi um jogo escondido. Isso, o país inteiro comentava um jogo que não estava na Globo. O país inteiro já está conectado, já está vendo a Cazé TV. E a própria estreia do Brasil foi uma sinalização muito grande, Cássio, dessa perda de poder, de controle, de narrativa da Globo sobre os grandes eventos esportivos. O executivo que não deu uma carga ali. Que disse assim, tá muito caro, vamos tá mudar. muito caro. Na Europa ninguém transmite todos os jogos. Olha, eu tô brincando, não sei nem, não faço a menor ideia como foi. Ou se tentou ao máximo e chegou no teto e não tinha dinheiro, ó, você tá caro. Mas se foi simplesmente, ó, não, se negociou, vamos ali, não deu certo não, velho. A mudança cultural está acontecendo e não existe nada mais perigoso, Cássio. Porque é pior do que ter essa audiência. É fazer todo mundo acostumar que existe outro formato. E a gente sempre falou isso. Grande parte do consumo da Globo é costume. Tem um padrão de qualidade muito grande, mas a gente se sente confortável assistindo a Globo. Sempre foi muito mais prático. A questão é que a tecnologia está avançando e está transformando o outro. Ainda que você clique 2 cliques ali, mas está transformando em algo prático também de você acessar. A gente considera mais prático, a gente até falou hoje em dia, abrir um canal do YouTube do que ir para a Globo na TV aberta. Quando a gente estava conversando sobre isso no Brasil, sobre Big Brother, a gente assistia Big Brother no Globoplay. Se você comprar uma televisão, ligar a televisão, a primeira coisa que ela vai pedir para fazer qualquer atualização dela é você conectar a TV ao Wi-Fi, certo? Sim. Pronto. Certo? Certo. Pronto. Na hora que você fizer isso, e só fizer isso, você tem mais chance de ver o YouTube do que na Globo. Porque para a Globo você vai precisar de antena. Você vai precisar E fazer aquela busca de canais. Não, né? mas eu digo assim. Mas aí tudo bem, safado. Busca de canais, deu um clique, mas eu digo. É obrigatório, você liga a televisão nos novos sistemas, você precisa dar o Wi-Fi dela. Significa que ela, na hora que você coloca a senha do Wi-Fi, que ela também já tem o YouTube à disposição. Quando você liga a televisão, Cássio, não tem o único símbolo da Globo que pode aparecer do Globoplay. Pronto, aí você pode ver por ali. Globoplay. Mas se você quiser pela TV aberta, você já vai precisar da antena. Tanto precisa que a Globo ainda continua tendo uma campanha para ter antena. Você vai ter que TV clicar aberta. HDMI e TV, depois do sinal HDMI HD. você mexer na antena. Mas enfim, Cássio. Enfim. Estreia do Brasil na Copa do Mundo. Chegaram os números. A seleção brasileira talvez nunca tenha tido um número tão expressivo de audiência numa estreia. Havia um interesse gigantesco do país e a própria Globo provou isso quando o amistoso do domingo anterior, Brasil e Egito, foi o recorde da Globo de audiência, não é no futebol não, no ano. A gente falou aqui do Big Brother, pode colocar jogo de Libertadores, finais de estaduais, jogo do Brasileiro, Big Brother, novela, nada deu tanta audiência para a Globo como Brasil e Egito, o amistoso final da Copa do Mundo no domingo. Já foi quase um preparativo da Copa do Mundo, o horário foi bom. Veio a estreia da Copa do Mundo e os números são muito impactantes. Na TV aberta, o Brasil teve 40 pontos de audiência. E mais todo um mundo de pessoas que assistiu o jogo no YouTube. Acho que foi mais de 11 milhões o registro. É esse o né? ponto que está ficando, inclusive, difícil de calcular a TV aberta. Por quê?
Porque esse mundo de audiência que teve na TV aberta, numa estreia do Brasil, é a menor audiência da história do Brasil na TV aberta. Em estreia. Em estreia. Em 18, Brasil e Costa Rica 2018. 57 pontos. Veja, é normal. A campanha de 98, os jogos davam 60 a 70 pontos. Cada ponto ele corresponde a 1% dos potenciais telespectadores da região analisada. Que atualmente quem faz no Brasil é a Cantar Med Ibope. E ela analisa 15 grandes metrópoles. Em São Paulo e Campinas, que é um estado que tem 2, e no Nordeste tem 3 cidades, Recife, Salvador e Fortaleza. Então ela pega essas 15 metrópoles e projeta isso na população nacional, Sim. que eles chamam de painel, é o PNT, Painel Nacional, da audiência. Mas acaba não sendo tão fiel. Você, por exemplo, você não mede Teresina, você não mede Caruaru, você não mede a audiência de Caxias do Sul, tá entendendo? Ou seja, você tem essa projeção com 15 metrópoles, não tem Maceió. Então, dentro desse cenário, não é que caiu, como você falou, a Globo ficou animada pela audiência, porque no fim das contas, o que eu quis dizer é que a audiência atual, ela tá, a real, muito próxima aos 57 pontos. Muito próximo, da Costa Rica. Porque você tem todo o bloco da Cazé TV. Tem toda uma distribuição diferente. E sem contar que na Cazé TV, no YouTube, de forma geral, tem uma outra medição, uma medição que é muito mais real, né? Assim, em tese, pode até ter bots também, né? Mas que é muito mais real no sentido de... Você sabe quantos dispositivos estão online? O próprio Globoplay, quantas pessoas... Tem gente já que assiste Globo pelo Globoplay. O cara já não vê mais nem na TV digital. O cara Eu citei 11 milhões, Cássio, mas vim aqui pegar o número aberto. 12,7 milhões simultâneos. Pronto. E isso é muito... Acho que bateu 12,7 milhões simultâneos. Caramba, então... E nesse caso tem... Recorde mundial no YouTube. E nesse caso tem gente, mesmo as cidades que eu falei, contabilizou Teresina, Maceió, Caxias do Sul, que não entra no painel nacional. Isso faz uma diferença nessa medição, porque não houve, em 18, até para falar porque eu disse 18, toda a transmissão foi exclusiva da Globo, certo? E não havia essa divisão por Globoplay, não havia essa divisão com Cazé TV, não havia divisão com SBT. Foram 57 milhões de pessoas no cálculo concentradas na Globo. Agora, houve uma fragmentação dessa dentro da própria Globo e sobretudo, do que é esse crescimento da Cazé TV. E aqui, né, no vídeo, a disputa tá vindo até disputa, parece como era da TV aberta, como se fosse clube, disputa de clube, né? Claro, como era SBT Globo há um tempo atrás. Né? Nesse caso é só trazer uma mudança. A gente gosta muito do tema dos temas econômicos, de transmissões. Então a gente viu o Globo 30 pontos, Galvão Bueno puxando 10 pontos pro SBT. Isso é um outro monstruoso. Um outro ponto. Largou muito forte, pode aumentar, porque tudo, Cássio, é cultura. Eu duvido muito que Galvão tenha largado com os 10. Ou que esses 10... O cara começou na Globo, o gol do Marrocos, o cara disse, eu vou de Galvão, meu irmão. Eu vou de Galvão. O cara vai pra Galvão. Os caras que forem pra lá... Eu mesmo estivesse vindo em casa, levou o gol, tô jogando daquele jeito, esse Everaldo, meu amigo. Futebol americano, já vimos muito, tamo junto, mas Copa do Mundo é com Galvão. Eu tenho que convir o sermão. A gente vê no jogo, Cássio, na Medina de Marrakech, o Brasil perdendo. A gente, Cássio, falou assim, Galvão deve ter estado no sermão. Não, Amácio, foi nos 2 minutos, na hora do Amácio. Foi na hora do Amácio. Eu disse, Galvão deve estar no sermão agora. Deve estar nervoso. A gente quer ouvir a palavra de Galvão. Então, assim, claro que isso é uma quebra cultural. Acho Everaldo ótimo narrador, acabou sendo uma ótima escolha da Globo, tá? Para substituir o Luiz Roberto, né, que teve que se ausentar. Os números aqui, eles são muito expressivos, mas o foco que a gente quis trazer nesse vídeo não é o número. Tanto que a gente abriu pela Espanha, que a gente não tem nem os números da audiência aqui. Pela Espanha, no caso, um empate entre Espanha e Cabo Verde. Mas tem um dado da audiência. Durante a transmissão, é levado, disse, vamos seguir o goleiro, Cazé mesmo agora, não é o Cazé TV, não, o Cazé para o Casimiro, vamos seguir a audiência. Todo mundo seguir, como ele fazia na Olimpíada com os atletas brasileiros. Pronto. E fazer um cara passar de 40 mil, até essa gravação ele já tem 5 milhões e 800 mil. Assim, isso é maluquice, pô. É uma das grandes histórias da Copa. E veja, se Galvão Bueno estivesse narrando na Globo e falasse isso, bora seguir esse goleiro. Não é a coisa mais fácil do mundo não, tá? Assim, vamos seguir esse goleiro. Porque não tem a cultura. Exato. Não tem a cultura. Eu vou terminar dando um exemplo. Há muitos anos o podcast só era podcast. A cultura de Galvão é o Lodum, que inclusive ele levou o Lodum para o SBT. Isso. Tá? Só para entender como às vezes é a comunicação há muitos anos mesmo.
a podcast era só áudio, a 99 estava chegando. Né? Teve Uber depois 99 e fez um contrato com vários veículos do Recife. A gente assinou o contrato no mesmo dia que uma TV assinou. Porque na época, um dos nossos integrantes também estava nessa TV e disse, a 99 estava fechando com todo mundo porque era questão de participação. Depois, quando acaba o primeiro mês que eles pagam pela participação, a nossa tem sido a maior. Maior, mas não é maior não, assim, é muito maior do que uma TV que é segunda ou terceira colocada. É o que eles chamam de comunidade. Né? Exatamente, porque a TV está ali, você está vendo, passa o 99. A gente tem uma comunidade e outra, uma comunidade dentro da cultura da internet. Então, o cara que está vendo, está ouvindo a gente, e tá, novo aplicativo aqui, 99, você vai ter 2 corridas de graça, e o cara baixou na hora. O cara da Globo está vendo, para. Hoje já passou muito tempo, hoje já é uma outra relação. Até acho que a TV aberta hoje comunica melhor também com a segunda tela, que é muito importante. Antes não comunicava Inclusive, tanto. a TV 3.0 está chegando, já começa a pipocar na tela para você Vai participar comprar, informações. Veja só. A vida... O executivo que perdeu, que não, de repente não fez tanto esforço, não, dá para seguir essa Copa sem todos os jogos dessa vez. Um outro executivo, meu irmão, vou ter que corrigir isso aí, já pensa outro caminho para resolver, mas enfim. A raiz cultural mudar é muito grande, o poder de um Casimiro é muito grande, a gente já está cada vez mais adaptado aos narradores, aos comentaristas. Uma outra realidade se revela, tá? Uma nova cultura se estabelece e a gente vai seguir viagem agora, tá? Faremos outros vídeos, muita gente estava pedindo, Cássio, isso aqui, tá? Estavam sentindo falta da gente debatendo sobre tudo que está acontecendo na Copa do Mundo. Sempre foi a nossa ideia, mas num projeto tão grande como a gente fez, em que não era da nossa zona de conforto, é natural que num misto de estrutura, de tecnologia, de agenda, de tantas coisas, a gente tenha tido dificuldades de encontrar mínimos espaços de tempo, mas agora a gente está no rumo certo, mas tem uma estrada longa pela frente e daqui a pouco a gente se encontra no nosso próximo destino. Ainda não temos hotel, mas já temos a direção. Calma.